Olá, seja muito bem-vindo à nossa celebração da família online. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, nos seus grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, da escola, da faculdade, do trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que vai ser trazido aqui nessa ministração, nessa celebração. Hoje nós não transmitiremos a celebração ao vivo com a série de mensagens Eis-me Aqui, mas sim traremos uma ministração que foi trazida, que foi feita em nossa conferência The Base, que aconteceu no mês de julho desse ano de 2024. A ministração é do pastor Andrei Alves, da igreja da cidade de São José dos Campos, e foi uma palavra impactante que as pessoas que estavam aqui foram tremendamente transformadas, impactadas, e eu tenho certeza que você também será. Então, não se esqueça de se inscrever também em nosso canal, de ativar o sininho de notificação, para que você não perca também os mais conteúdos que nós temos aqui em nosso canal. E enquanto a ministração acontecer, coloque nos comentários aquilo que mais vai te marcando, palavras e comentários e frases daquilo que Deus ministrou durante toda essa palavra que será trazida. Mas antes disso, eu quero te dar uma oportunidade de você contribuir com as ofertas e dízimos com seus recursos, aquilo que você desejar no seu coração. Não é por obrigação, mas sim com alegria, uma forma de você poder adorar a Deus também. As nossas contas estão aparecendo aqui na tela, mas durante todo esse vídeo você pode também ter acesso a elas na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semente. Se você não pode fazer dessa vez, que da próxima Deus te dê essa oportunidade. Bom, agora sim vamos à nossa ministração. Espero que Deus fale muito contigo e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe. Deus colocou uma mensagem no meu coração, talvez muito relacionado ao IP também, a essa nova fase do que vocês estão prestes a viver aqui. E o que Deus colocou no meu coração, eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e falasse assim, ó, chegou a hora. Quem aí gosta de apertar no soneca? Ó, confessa seu pecado. Não é? Ô Senhor, só mais 10 minutos. Tu sabes. A família inteira acorda no primeiro despertar do seu celular, mas você demora um século para se levantar. Está todo mundo dizendo, a gente já acordou, você não quer acordar? E você talvez pergunte, mas de fato, qual é o problema de apertar o soneca? Nenhum. Mas eu fiz uma reflexão, e eu fiquei pensando, tem pessoas que apertam o soneca não porque querem dormir mais, mas porque não sabem o motivo de acordar. Elas estão adiando a vida. Elas estão adiando a sua existência, adiando a sua consciência, adiando o fato de que eu preciso estar consciente de quem eu sou, do Deus que me fez, e de que eu tenho urgência. Eu quero começar aqui contando para você um testemunho de algo que aconteceu. Eu estava compartilhando com o Luciano e a Vanessa hoje, na nossa longa caminhada. Uma vez, eu fiquei muito incomodado na época do Natal, nada contra dar presente para ninguém, mas eu estava pessoalmente incomodado, ok? E Deus estava tocando meu coração, e eu fiquei assim, poxa, eu não quero dar um presente para uma pessoa, eu quero dar um presente para Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Obrigado, você foi contratado para esse momento. Chegou a hora, é isso aí, chegou a hora. Nossa, o pior é que eu já fiz isso tantas vezes, eu sei o que é isso aqui, entendeu? Aí ele fala assim, Senhor, será que vai demorar, Pai? Oh, Senhor, quando é que vai chegar a hora de terminar? Estou brincando. E eu falei assim, Jesus, eu quero te dar um presente. E Deus me mostrou um texto bíblico específico. Eu estava à procura desse texto. E o texto era de que se você entregasse algo para alguém e essa pessoa não pudesse te fazer nada em troca, te devolver nada em troca, era como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus. E então eu falei, acho que eu encontrei. Eu preciso fazer alguém que não pode me devolver nada em troca.
E então eu iniciei um ministério chamado Psicopatas do Reino. Não brincando. Eu saía na rua e eu falei assim, eu vou falar de Jesus para uma pessoa por dia. E eu saía. É interessante que quando você quer falar com alguém e essa pessoa não te conhece, você olha no olho e ela baixa a cabeça, entendeu? Foi assim, você é a pessoa. Só que eu sou mineiro, eu sou muito tímido. Muito tímido. E aí eu luto muito. Uma vez eu passando de carro, e eu dirigindo o carro, voltando do IP, era a época que o IP era presencial, voltando do IP de noite. Aí eu passei, eu olhei e vi um carrinho de lanche, de pastel. Aí Deus falou assim, ora com aquela mulher. Foi assim, Senhor, coisa da minha cabeça, né? Estou entendendo. Eu fui seguir, voltei para casa. Entrei em casa, deitei na cama. Mas quando você ouve um chamado de Deus, você não consegue dormir. É um negócio terrível. Eu tentava fechar os olhos e nada. Eu falei, tá bom. Peguei o carro, voltei. Parei o carro na frente do carrinho. Olhei para a menina e eu falei assim, me dá um pastel? Pensa numa coragem. Aí ela foi lá, pegou um pastel. Eu falei, e aí, como é que eu começo? Eu falei, Anzo, já sei. Eu falei assim, olha, vai parecer muito estranho o que eu vou te dizer agora, mas eu passei de carro aqui e me veio no coração de que Deus quer que eu faça uma oração por você. Eu posso orar por você? Ela estava meio sem graça, olhou para o chefe, patrão, o patrão aqui no óleo, falou, beleza. Peguei e orei por ela. Acabei de orar por aquela mulher, o patrão falou assim, orou por ela, ora por mim. Aí eu entrei no carrinho, orei com o patrão. A esposa do cara que estava no caixa falou, orou por ele, ora por mim. Orei por eles. Você pergunta, onde eles estão? Nem sei. Mas foi o que Deus pediu. E aí eu continuei meu ministério de psicopata do reino, que eu precisava orar por uma pessoa por dia, precisava procurar uma pessoa. E eu fui, e eu estou indo atrás. E eu encontrei uma pessoa que estava no pronto-socorro. Eu comecei a orar por ele. Quando eu acabei de orar por ele, a esposa estava doente, ele estava muito preocupado, eu orei por ele. E aí eu vi do lado aqui, um morador de rua, e ele falou assim, moço, você pode orar por mim também? Aí eu falei, não, antes de orar por você eu vou comprar comida. Eu comprei uma comida, trouxe para ele, e eu falei, olha, eu sou pastor aqui numa igreja aqui, você podia ir lá um dia visitar. Ele estava muito bêbado. Orei por ele, e eu anotava o nome das pessoas, eu anotei o nome, Daniel. Naquela época, a gente brinca lá em casa, que a minha esposa às vezes fala assim, eu sou pai de 3 meninos, né? Daniel, Gabriel e Miguel, vocês viram aqui. Aí ela fala assim, amor, você lembra quando eu estava grávida? Eu falo assim, eu não lembro de quando você não estava, porque a minha vida é você grávida, né? Está de brincadeira. Mas em uma das gravidez dela, Esté teve que passar um tempo com a mãe, tipo assim, uns 15 dias, 20 dias, que era um período que ela estava passando muito mal. E ela foi. Naquele dia específico, naquela vigília, uma vigília de oração, estava pregando. E entrou um homem bêbado lá atrás. É ele! Aí a gente tem um ministério Mata-Leão na igreja. A gente levou o querido. É um ministério de homens fortes, que conduzem pessoas que às vezes não nos ajudam. E ele foi conduzido ali para o cantinho, brincando assim, ele foi conduzido para o cantinho e ficou lá, quietinho. Acabou a mensagem e ele vem chegando na frente, eu me lembrei. É o Daniel. Daniel voltou, estava bêbado. Eu falei assim, Daniel, hoje você não dorme na rua, você vai dormir na minha casa. Aí eu dentro da minha cabeça, falei, o que eu estou fazendo? Eu falei assim, vamos lá. Coloquei Daniel no carro. Entrei no carro.
Eu falei, é hoje que eu morro. O pastor morre em Pindamonhangaba, depois que põe um desconhecido em casa. E a minha cabeça, eu não sei se é imaginativo assim, eu vou imaginando, eu imaginei ele esfaquear, aquelas coisas todas, a cabeça vai. E naquele momento, aquele homem sentado do meu lado, eu falei assim, o que eu vou fazer? E eu fui andando para casa. Parei o carro. Minha esposa não estava, porque ela, lembra lá, quem não sabe, ela é paraibana, eu sou mineiro, imagina eu levando e ela dentro de casa, aí eu morria. Porque a batalha, ela não é justa, né? Eu estava explicando ontem, eu luto com queijo e ela com a peixeira, não faz o menor sentido. Mas enfim, eu entro, ele entra, eu falei assim, Daniel, vai tomar um banho. Eu digo a você que toda Pindamonhangaba sabia que ele não tomava banho há muito tempo. Por aí você tira as coisas. Entreguei para ele uma toalha, entreguei para ele um sabão, um sabonete, shampoo. Ele tomou banho, saiu ainda bêbado, muito bêbado. Eu falei assim, Daniel, você vai dormir? Ele dormiu no sofá, eu na rede, assim, que a Bíblia diz vigiai e orai. Entendeu? Estou eu aqui. Não, sério, eu estava preocupado. Você não ficaria preocupado? Eu estava preocupado. Eu falei assim, Deus, eu estou preocupado, mas eu estou entendendo que é o Senhor que está à frente desse negócio aqui. Eu dormi. Daniel dormiu. No outro dia de manhã, eu encontrei Daniel, saindo, né, obviamente, estava em casa. Falei assim, Daniel, você precisa mudar de vida, cara. Ele já, graças a Deus, já não estava mais bêbado, sob a influência do álcool. Você precisa mudar de vida. E Daniel falou assim, eu quero. E aí eu apresentei o plano de salvação. Daniel entregou a vida a Jesus. Mas não podia parar ali. Eu falei assim, Daniel, você não tem para onde ir? Ele falou assim, eu tenho a casa da minha mãe. Eu falei, mãe, eu não posso levar você desse jeito para a casa da sua mãe. Eu falei assim, vamos lá cortar o seu cabelo e tirar essa barba do rosto. Levei ele até o salão. Daniel fez a barba, cortou o cabelo, levei ele até o supermercado, a gente comprou algumas coisas. Ele não podia voltar de mão vazia. Chego na frente da casa dele, bato na porta, aqueles portões assim que eram todos de metal, sabe? Batemos na porta, sai Dona Ana. Quando Dona Ana olha para Daniel, ela começa a chorar. Ela chorava. Eu achava que você tinha morrido. Eu achava que você tinha morrido. Eu falei assim, olha, eu conheci teu filho, mas o seu filho também não é mais o mesmo. E eu entrego Daniel para Dona Ana. Você quer saber o desenrolar dessa história, né? Eu batizei Daniel e Dona Ana no batistério da igreja da cidade em São José dos Campos. Dona Ana entregou a vida a Jesus. Daniel entregou a vida a Jesus. Depois de um tempo, Dona Ana morreu. E você sabe o que Deus falou comigo? Filho, se você não se importasse, se você não ouvisse, qual seria a eternidade de Dona Ana? Eu queria te falar uma coisa. Não é sobre você acordar. É sobre um mundo que pode morrer se você não acordar. É sobre pessoas que talvez nunca vão ouvir Jesus. Você é amigo mesmo de alguém? Você que está aí na escola, você é amigo mesmo de alguém? Amigo de verdade não é aquele que afaga o ego, é aquele que precisa dizer o que tem que ser dito. Eu não sei quanto tempo você vai passar com essa pessoa que está do seu lado, mas às vezes a gente acha que as pessoas elas vão viver para sempre, e não é uma verdade. Ano passado eu tive que fazer o enterro de uma aluna, o velório de uma aluna, muito querida, apaixonada pela vida por Jesus. Mas sabe uma coisa que aquela aluna me ensinou? É de que ela viveu até o último segundo de vida sonhando e fazendo a vontade de Deus. Eu já fiz velório de pessoas que tinham 2 pessoas só. Mas um velório daquela menina que era apaixonada por Jesus, tinha uma multidão, era muita gente. Sabe por quê? Porque quem é apaixonado por Jesus não vive sozinho.
ele incendeia o coração de outra pessoa. Eu gosto muito de filosofia, e um dos filósofos que marcou o tempo é chamado Aristóteles. E ele foi explicar sobre como as espécies são classificadas. Ele talvez vai ser um dos maiores, é considerado até o pai da biologia. É chamado de taxonomia. E ele classifica as espécies da seguinte forma: o que as faz diferente de todas as outras, e qual é o seu papel no habitat. Preste bastante atenção. Quais são as características que fazem aquela espécie diferente de todas as outras, e qual o seu papel no habitat? Repete assim comigo: qual é a característica que me faz diferente de todos os outros, e qual é a minha função dentro do reino? Pega bem o que está acontecendo aqui. A gente vive numa geração tão padronizada, que a gente é todo mundo sem ser a gente. Que a gente se preocupa tanto em ser o outro, que a gente não vive a nossa vida. Então a gente perdeu a nossa identidade, porque a gente está tentando não ser a gente. E parece que ser a gente mesmo é um problema. Então, eu perdi aquilo que me diferencia de todos os outros. Mas tem um outro ponto. Eu não sei qual é o impacto que a minha vida gera onde eu estou. Agora vem uma parte que talvez você não saiba. O meu irmão, ele é doutor em arqueologia marítima. Olha, chica. Ele estudou naufrágios em alto mar, que saíam do Nordeste brasileiro até Portugal. E ele fez muitos mergulhos. Eu digo que tem uma diferença muito grande entre mim e meu irmão. Meu irmão é mergulhador profissional e eu sou banhista profissional. Algum banhista profissional aí? Aqueles que gostam muito de água. Você é quase um peixe, então estamos juntos nessa. Mas o que acontece? O meu irmão começou a explicar para mim um evento que acontece, uma situação que tem na praia de Boa Viagem. Alguém sabe o que acontece na praia de Boa Viagem? Você já foi tomar um banhozinho de mar em Boa Viagem? Por que não dá para tomar banho de mar em Boa Viagem? Tem o quê? Tubarão. E ele foi me explicar o que aconteceu na praia de Boa Viagem. Meus pais cresceram em Boa Viagem, naquela praia. Eles nadavam, não tinha tubarão. Mas por que agora tem? Você está perguntando, né? Quando é que ele vai começar a mensagem? Já está rolando. Vai ficando aqui que as coisas estão acontecendo. O meu irmão disse: foi feita uma reforma no porto de Suape. E a reforma no porto de Suape matou várias espécies de peixes. E afastaram esses peixes que eram ali comida do tubarão. Então, a ausência desses peixes fizeram que os tubarões viessem para a praia procurar comida. O que não tinha antes. Aí você fala, o que tem a ver com o que você está falando? É que talvez, porque você não despertou, tem predadores que têm avançado à praia da sua vida e devorado pessoas importantes. Sabe por quê? Porque a falta de um peixe desequilibra todo o meio ambiente. A falta de um cristão despertado desequilibra toda a igreja. Você faz falta. Não é sobre você. É sobre o impacto que você causa em não se tornar o que Deus te fez para ser. Que falta você fará ao mundo se você não se tornar o que Deus te fez para ser?
a obra precisa ser completa, Deus precisa terminar o que Ele está fazendo. Ei, em nome de Jesus, ontem a gente orou por isso. Eu não posso orar para que o terremoto acabe, eu tenho que orar para que tudo que Deus faça, seja até o final, para que todas as correntes sejam quebradas assim como foi em Atos. Eu tenho que orar para que o romper do dia chegue, como foi com o anjo e Jacó. Sabe por quê? Eu estava conversando com o Luciano sobre isso. Enquanto Deus não fecha ciclos, algumas coisas não acontecem. Preste bem atenção. Se Noé não tivesse terminado a arca direito, ela não seria capaz de salvar a família. O dilúvio viria e a família seria morta. Se Moisés, ele não tivesse terminado o tabernáculo, talvez o povo nunca saísse do deserto, porque o tabernáculo era a forma de manter o povo entendendo que deserto não é lugar de morte, mas é lugar de quebrantamento. Que deserto é lugar de entender que por mais que falte tudo na terra, eu tenho um Deus que me supre tudo que eu preciso. Se Salomão não tivesse terminado o templo, a glória de Deus não teria descido. Se Davi não tivesse cumprido o seu propósito, ele não descansaria. Se Jesus Cristo, imagina Jesus, falei com o Luciano, imagina Jesus chegando até a cruz e falou assim: a cruz é demais. Uau! Essa igreja não existiria. Eu não estaria aqui. Onde nós estaríamos se Jesus Cristo não tivesse cumprido o que Deus chamou ele para fazer? A questão mesmo é que há uma urgência. Há uma urgência em você se apropriar de quem você é. A mensagem hoje está baseada em Atos 1. E eu acho extraordinário Atos 1, sabe por quê? Porque não é nada. Para pensar isso aqui. Poucas pessoas foram responsáveis por que o evangelho chegasse até aqui. Iniciou os discípulos caminhando. Uau! Quem eram eles? Eu não sou ninguém. Eu sou só alguém que andou com o mestre. Eu sou só alguém que andou com o Senhor dos Senhores. Eu fui discípulo dele. Olha. Conta uma história de uma pessoa. Eu estou bem Forrest Gump, alguns vão me entender. Estou bem Forrest Gump hoje. Conta uma história de um cara que falou assim: cara, quer saber, eu vou me desviar. Cansei desse negócio de igreja. Vou me desviar. Saiu. Aí ele foi para procurar. Homem desviado vai procurar menina, né? Aí ele falou assim: cara, aquela menina é bonita, hein? Ih, ela tá olhando para mim. Aí começou. Ela estava num outro andar, num lugar. Ela começou a descer. Isso ele estava em uma espécie de boate, casa de show. A menina descendo. Foi se aproximando. Chegou bem perto dele e falou assim: eu não acredito. Vocês são demais, né? Querido irmão, você veio até aqui só para me resgatar? E aí aquele cara ficou todo mal. Você sabe por quê? Porque se você é marcado pelo sangue de Jesus, você não consegue se esconder. Você é dele, as trevas sabem que você é dele. Você vai tentar se desviar, mas você não presta nem para se desviar, filho. Você é alguém que carrega a identidade de Jesus. E por carregar a identidade de Jesus, você vai ser como aqueles que andaram em Atos e começaram a realizar aquilo que não podemos parar de fazer, o que Jesus nos pediu para realizar. Como viver o que Deus preparou para a sua vida? Para você viver o que Deus preparou para a sua vida, acessar essa próxima estação, eu quero trazer alguns princípios. Eu vou ler alguns textos de Atos 1. A gente vai caminhando em alguns textos. Não encerre o que Deus apenas começou a fazer. Não encerre o que Deus apenas começou a fazer. No versículo 1 de Atos 1, em meu livro anterior, Teófilo, isso aqui é Lucas escrevendo,
Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu não sei se você consegue perceber. Ele escreveu o livro de Lucas. E ele diz que era apenas o que ele começou. Não. Ei, presta atenção. Eu vou ler para você o final de Lucas. Jesus fez também, final de João. João 21, versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu quero te dizer uma coisa: o que Deus fez na sua vida não se compara com o que Ele deseja fazer. Não permita que o seu passado faça sombra sobre o seu futuro. Não permita que aquilo que Ele começou a fazer pare. Deus está forjando algo dentro de você. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Para isso, eu preciso então entender que é apenas o começo. Às vezes a gente decide ficar no superficial. Eu falei com vocês, o meu irmão é profissional em mergulho. Eu sou profissional em banho. Tem uma diferença muito grande entre mim e o meu irmão. Sabe qual é? O meu irmão conhece mistérios do oceano que eu nunca vi. Nunca conheci e nunca senti. Por quê? Porque a minha medida é a onda batendo na minha perna. No máximo eu dando mergulho. E talvez hoje, o que você está vivendo com Deus é apenas um mergulho. É apenas uma conexão frágil. E Deus está falando, olha, eu quero muito mais com você. Em Mateus 17, versículos 20 e 21, a Bíblia vai dizer assim: por que é que a fé, Jesus disse, por que é que a fé que vocês têm é pequena? Eu lhes asseguro, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Isso aqui era os discípulos, tiveram um momento com Jesus tão extraordinário, que eles desceram e falaram, uau, agora a gente consegue. Não dava, era necessário algo a mais. Esta é uma parte interessante desse versículo. Repete assim comigo: talvez eu esteja fazendo muito esforço o que os meus joelhos poderiam construir com uma oração. Nesse versículo Jesus está dizendo, a fé que vocês têm é pequena. E ele diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, você poderá dizer a este monte, vá daqui para lá. Você sabe o que acontece aqui? Tem uma história, não sei se é real, mas dizem que é, que Herodes o Grande, ele construiu o seu palácio. Eu fui lá, cara, eu vi, as coisas de Herodes o Grande, era realmente grande. Pensa no cara que fazia coisa grande. E ele fez um palácio, construiu um palácio. E quando ele chegou ao final do palácio, depois de muitos anos, ele olhou para o palácio, a vista que dava do seu palácio, do seu aposento para fora, ele falou assim, está faltando algo, coisa de megalomaníacos. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu quero que aquele monte fique na minha vista do meu palácio. A gente troca a janela, né? Ele troca o monte. E então, durante muitos anos, trabalhadores e escravos trabalharam carregando um monte de um lugar para o outro. E começou-se a dizer algo no meio do povo: Herodes move montanhas, Herodes move montanhas, Herodes move montanhas. E Jesus disse, se a sua fé for pequena do tamanho de um grão de mostarda, o que Herodes demorou anos, muito esforço, tentando realizar, apenas um grão de fé é capaz de realizar.
Mas há um segundo princípio. Para viver o que Deus preparou para essa próxima geração, essa próxima estação, lembre-se do que Deus já realizou em sua vida. Lembre-se do que Deus já realizou. Ok, eu não vou ficar mais preso numa estação do meu passado. Eu não vou ficar preso como se o passado fosse tudo. Eu acho que fracasso é transformar deserto em terra prometida. Uau, chegamos à terra prometida. Tem hora que a gente não entende, né? Veja bem, tem coisas que Deus está realizando na sua vida que Ele movimenta para além da realidade que você é capaz de imaginar. O povo de Israel está avançando. Eles chegam ali diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó está atrás e está vindo com tudo para matar e para destruir. Então, o que acontece? O povo começa a orar. Fala assim comigo: o povo começa a orar. E pela primeira vez na história, Deus repreende uma oração. Uma oração repreendida. Deus diz: por que é que vocês estão clamando? Avance. Repete assim comigo: é incredulidade continuar orando pelo que Deus já respondeu. Não é mais oração, agora é ação, é atitude. Mas o povo estava ali. Olha para trás, vê o exército. Olha para frente, tem o Mar Vermelho. O exército de Faraó nunca veio destruir o povo de Israel, veio empurrar para o milagre. Satanás não pode te destruir. Se você estiver em Deus, a única coisa que Ele te faz é te empurrar para se tornar o que Ele quer para você. Porque Ele governa todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. Talvez hoje você esteja lutando batalhas que ninguém conhece, lá dentro do seu coração, lá dentro da sua mente, tem coisas que você está trilhando que ninguém sabe, mas Deus conhece. E eu quero te dizer uma coisa: Satanás não tem poder para te alcançar. Se você estiver escondido em Deus, ele não consegue te encontrar. Por mais que ele te procure, ele te empurra. Por mais que ele tente te alcançar mais para perto da provisão do alto, Ele te leva. Ele não tem poder onde Deus exerce poder. Agindo Deus, quem impedirá? Em Deuteronômio 29, versículos 2 a 5, eu vou te ensinar o que Deus trouxe para mim através desse versículo, e uma oração que eu criei e eu faço todos os dias com Deus. A Bíblia vai dizer, nesses versículos: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje Deus não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Uau! Eu vi, mas não vi. Eu ouvi, mas não ouvi. A minha mente percebe, mas não entende. Todos os dias de manhã eu faço uma oração: que os meus olhos vejam o melhor, que o meu coração perdoe o pior, que a minha mente se afaste do mal e que a minha alma nunca perca a fé. Você sabe por quê? Porque quem não consagra os sentidos não consegue perceber o que Deus está realizando. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você não entendeu o que Deus fez no seu passado, como é que Ele pode te entregar o seu futuro? É como se Deus estivesse dizendo: vocês passaram pelo deserto, vocês não entenderam nada? Vocês não viram nada? Talvez tem curas que Deus tem liberado sobre você, que você recebeu, mas ainda não entendeu. E quem sabe não chegou o tempo de discernir. Discernimento é a capacidade que Deus nos dá de compreender nas coisas terrenas o que Ele move no mundo espiritual. Para viver o que Deus preparou para a próxima estação, busque intimidade com Deus. Falamos muito sobre isso ontem. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus.
Na paráfrase, a mensagem vai dizer esse versículo de uma outra forma. Nesses encontros face a face, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. É interessante que a Bíblia diz que a gente não pode estar face a face com Deus. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui para ver se vocês vão ficando aqui comigo. Eu sou pequenininho, você percebeu? Ali eu fico tão alto, né? As coisas mudam. É interessante que nós somos movimentados a enxergar as coisas numa perspectiva diferente. E quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos conectados com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as coisas mudam. E elas mudam por um motivo importante. É que Deus quer fazer e quer realizar algumas coisas em mim e você. Tem um momento na palavra de Deus que Moisés, ele vai pedir assim, Deus vai dizer para Moisés, eu vou falar a minha versão, tá bom? É a minha versão Andrei. O povo está xarope, não me obedece, não vou com o povo. Moisés diz, se você não for, o que vai fazer a gente diferente de todos os outros povos da face da terra? Deus disse, Moisés, porque eu encontro bondade em você, eu vou. Aí Moisés, ele é aquele que pega o último todinho, que está na geladeira, na casa que ele está visitando do vizinho. Sabe aquele que vai lá, pega o último todinho e toma. Aí Moisés fala assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Ô Moisés, Deus não estava nem querendo ir com o povo. Vamos ter noção. Aí Deus trouxe uma palavra para Moisés. Moisés, ninguém pode ver a minha face. Porque se vê a minha face, o que é que acontece? Eu não sei se você entendeu essa palavra de Deus. Você sabe o que significa? Para cada nível de revelação é um nível de morte. Para cada nível de revelação é um nível de morte. A cada encontro com Deus, uma parte sua tem que ficar para trás. A cada encontro com Deus, algo que você está carregando tem que ficar para trás. A palavra de Deus vai dizer que a chama do altar não pode se apagar. E para a chama do altar não pode se apagar, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, é necessário tirar a cinza. Coloca a lenha, arrume a lenha e tira a cinza. O que é a cinza? É que um dia foi a adoração, mas hoje atrapalha a adoração. Você não pode lutar com azeite vencido. Batalhas novas precisam de azeite novo. Talvez você falou assim, mas funcionou no meu passado. Deus falou assim, filho, eu quero um outro nível de morte. É um outro nível de entrega. É como se Deus dissesse assim para Moisés, Moisés, você não está preparado para esse nível de revelação. Aí tem uma cena que para mim é instagramável. Preste bastante atenção o que vai acontecer. Deus abre uma fenda na rocha, coloca Moisés e passa. Está aí uma cena na Bíblia que me gera curiosidade. Moisés viu as costas de Deus. Uai, gente, já imaginou? Você com o celular na mão falando assim, ó, o paizão, acabou de ir, ó. Tira a fotinha. Eu fiquei pensando, por que Deus virou as costas? E aconteceu algo na minha família. Ontem eu compartilhei que meu pai é médico. Meu pai, no dia dos pais, eu fui agradecer pelo fato dele ser o pai que ele é. E ele disse, filho, me perdoa, porque muitas vezes eu estive de plantão e eu poderia estar com você. Eu falei assim, pai, nunca peça perdão por isso. Ele falou, por quê? Porque toda vez que você estava no plantão, Deus estava me dizendo, ele sabe, ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele está cumprindo algo. Não era um problema para mim. E quando eu vi Deus virando as costas naquela situação, e eu lendo aquele texto, para mim ficou claro, não era
Deus dizendo para Moisés: Moisés, você não vai ter a minha face, porque eu não quero te mostrar a minha face. É Deus dizendo: hoje a medida que você precisa não é ver o meu rosto, é ver para onde eu estou indo. Sabe por que Moisés viu as costas? Porque não era tempo de ver rosto, era tempo de ver pegadas. Era tempo de ver para onde ele está indo. Nunca vá para um lugar onde Deus não está. Não saia de um lugar onde Deus está. E não fique em um lugar onde Deus já saiu. O que te movimenta é a presença. Intimidade com Deus é estar com Ele. Na mensagem aqui da Vanessa, eu me lembrei muito do meu pai. Do meu filho, do meio. Essa semana eu estava bem chateado com uma situação. Bem chateado, compartilhei com o Luciano também. Bem chateado. Mas ele é daqueles que são conectados. E ele ficou comigo. Eu estava lavando louça, eu estava limpando as coisas, estava arrumando a geladeira, estou eu fazendo as coisas. E ele do meu lado fazendo todas as coisas comigo. Ele não falou uma palavra. Ele não disse nada. Mas aquilo foi a ministração mais poderosa de Deus na minha vida. Era Deus dizendo: às vezes parece que eu não estou falando, eu só estou com você. Descansa. Não é sobre falar. Quem quer estar junto, só está junto. Quem quer estar perto, só está perto. Às vezes a gente quer resposta para algo que a gente precisa, mas a gente não quer a presença de quem tem a resposta. Você tem hora marcada para poder acabar a oração. Sabe por quê? Porque a sua rotina às vezes é mais relevante do que o seu tempo com Deus. E Deus está dizendo: filho, quando é que você vai vir para a minha presença e só vai curtir a minha presença? Para viver o que Deus preparou para a próxima estação, crie expectativa pelo que virá. Repete assim comigo: eu preciso de expectativa. Eu disse que hoje eu estou bem Forrest Gump, e é verdade, vocês vão me perdoar. Forrest Gump é um contador de história. Vou contar mais uma. Ouvi de um pregador e eu gostei muito dessa realidade. Não sei se aconteceu ou não. E certa vez ele disse que uma mulher nos Estados Unidos, onde, gente? Essa mulher, ela ia para o casamento, tudo certo para ir para o casamento. E ela combinou com alguém para pegar de carro na casa dela, lá que ela estava se arrumando, para levá-la até a igreja. Estamos juntos? A pessoa não foi. Furou. Ela falou assim: é o quê? Eu vou me casar hoje. A mulher vestida de noiva, senta no banco ali do motorista e começa a dirigir o carro. Você consegue imaginar a cena? A mulher de véu aqui, ó. Imagina comigo, tá? Dirigindo o carro, passando a marcha. Passar a marcha com aquele negócio já é um negócio maravilhoso. Passando a marcha, dirigindo o carro. Ela não estava preparada para ir com aquele carro. O carro tinha acabado o combustível. Onde que ela estava se casando? Estados Unidos. Ela para no posto. Estados Unidos não tem frentista. Ela desce. E ela então pega a mangueira, coloca no carro e começa a abastecer o carro. As pessoas passavam pela rua e falavam: ô sua louca, você é doida, o que você está fazendo aí, mulher? Não sei o que lá, o povo zoando. Uma mulher vestida de noiva, abastecendo o carro. Eu quero te dizer que este é você. Você é alguém que não está vestido para o posto de gasolina. Você está vestido para um encontro com o Rei dos Reis. E você sabe qual é o ponto? As pessoas dessa terra vão começar a dizer: ô seu louco, o que você está fazendo? E você vai dizer: eu estou abastecendo o carro porque este não é o meu ponto de chegada. Eu estou só passando por aqui. O meu ponto é encontrar com Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E você sabe, quando a gente vive nessa expectativa,
Os meus olhos estão olhando para Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Salmos que aqueles que mantêm os olhos no Senhor não encontram frustração, não encontram decepção. O que é frustração? É quando sua expectativa não está em Jesus, mas está em alguém ou em alguma circunstância terrena. É impossível você ter expectativa em Jesus e ser frustrado. Pedro andou sobre as águas. Extraordinário. Mas para mim a parte mais bela não foi Pedro andar sobre as águas, foi quem estava do outro lado enquanto ele andava sobre as águas. Tem pessoas que querem poder, mas tem pessoas que querem dizer: se és tu, Jesus, me faz andar sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Uau! Você entende? O que é o sobrenatural? É enquanto os meus passos estão acima dessa realidade terrena, eu não estou focado na realidade terrena, os meus olhos estão em Jesus. Enquanto os meus olhos estiverem em Jesus, os meus pés estarão no meu destino. Enquanto eu estiver olhando para Jesus, eu vou me tornar o que Ele me fez para ser. Para viver o que Deus preparou para a próxima estação, não perca o foco com coisas pequenas. Ele lhes respondeu, versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Os discípulos estavam presos numa religiosidade. Eu já vi muita gente dizendo que estava saindo de uma igreja por causa de uma teologia. A maioria das vezes não é teologia o problema. Olha, eu não concordo com a linha teológica da igreja. Sempre soube, mas de repente virou teólogo. Meu Deus, quantas vezes eu falei assim: gente, você conversa com essa pessoa, não tem substância nenhuma, mas ela agora está avaliando a igreja teologicamente. Não tem frutos, não tem raízes, não tem estabilidade. A palavra de Deus diz que a gente precisa ter fé e persistência. A palavra é macrotúmia, que significa maturidade, é estabilidade. Tem gente que acha que é só sobrenatural. Não é só sobrenatural. Você sabe o que é ser uma comunidade de fé? Toda vez que a pastora e o pastor vêm aqui ministrar, vocês os veem há quantos anos aqui? É a estabilidade de permanecer vindo. Jesus, Ele não vai vir ficar com a igreja, Ele vem se casar com a igreja. Mas nós temos uma geração que quer ficar com Jesus. Só quer ter um momento com Ele. A gente falou ontem sobre o poder de um encontro. Mas não é sobre um encontro, é sobre uma aliança. Eu me casei com Esther, a gente teve 5 anos de namoro e noivado, né? 5 anos entre namoro, noivado, e a gente se casou. Depois que eu me casei com Esther, ela era minha melhor amiga. A gente era amigo sem noção, né? A gente teve até muito problema para fazer a transição, né? Sabe aquele amigo de jogar o outro na lama, de esconder as coisas? É um negócio absurdo. Aí a gente, não, agora a gente está namorando, né? Essa coisa diferente. E as pessoas às vezes perguntam para mim: você gosta mais da Esté hoje ou antes? Eu falo, lógico que eu gosto dela agora muito mais. Que isso, eu conheço todas as esquisitices dela. Eu vou contar uma esquisitice dela. Eu estava estudando sobre anjos e demônios. Qual era o tema? Anjos e demônios. Estou eu aqui, seminário, estudando anjos e demônios. Do nada, o ser humano faz assim. Eu falei, ô Senhor, Pai, não sei o que é, mas está repreendido. Senhor. E ela começou a fazer um negócio que a gente chama de pincelar o braço. Sabe quantas vezes ela faz isso? Todos os dias de noite. Todos os dias. Vai, fala que vocês não conhecem nenhuma esquisitice um do outro.
Conhece ou não conhece? A gente sabe, gente, ninguém de perto é normal. Ninguém. Quando você conhece a pessoa, você sabe. Ih, sabia, tem alguma coisa. Por que que isso acontece? Porque quando a gente se conecta à pessoa, a gente conhece quem ela é, a gente não se preocupa com as coisas pequenas, eu sei quem ela é. Quando eu olho para Deus, eu falo, Ele é o Deus de todas as coisas, eu não vou ficar mais apegado a uma teologia. Eu vou te dizer uma coisa, tem pessoas que perderam Deus por causa de uma teologia, perderam a revelação por causa de uma teologia. Só existe uma revelação, a Bíblia. A Bíblia é céu para a terra. Teologia é uma leitura da terra em relação ao céu. O seu chat sempre falava, a prática reforma a teologia, mas a prática não reforma a revelação. Tem gente que está querendo, mas não. Repete assim: eu não posso me apegar às coisas eternas se eu estiver focado com coisas pequenas. Quem é especialista em coisas pequenas não vê as coisas grandes. Ele está perdendo tempo demais. É a briga, é a discussão em casa. Quando Jesus se assenta na mesa da sua casa, o foco não são as diferenças entre nós. O foco é que Ele governa. Ele é o foco. Para viver o que Deus preparou para a próxima estação, receba o poder do Espírito para cumprir a sua missão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A mudança de mentalidade libera o Espírito Santo para agir em nós. Quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, a gente entende, não há nada que eu possa fazer, que eu possa cumprir a obediência. A gente não é capaz de obedecer. Eu já aprendi isso, eu já tentei. A gente não é capaz de obedecer, a gente é capaz de se render. A rendição é o passo para a obediência. Toda obediência sem rendição é religiosidade. Toda obediência que não é fundamentada num processo de quebrantamento espiritual, significa que você não precisou de Deus. Existe um livro escrito por Francis Chan, O Deus Esquecido, e ele diz o seguinte, de que muitas igrejas nos Estados Unidos continuariam fazendo a mesma coisa se o Espírito Santo não existisse. Uau! Eu odiava banana, eu comecei a contar um pouquinho sobre isso. E um dia eu fui pregar, eu falei sobre isso? Um dia eu fui pregar numa igreja, e uma mulher falou assim, pastor, toda vez que vem uma pessoa pregar aqui na nossa igreja, eu preparo uma comida especial para essa pessoa. Eu não comprei não, eu fui, adquiri os ingredientes e preparei especialmente para você. Eu falei, o que é mesmo? Ela, um banoffee. Eu falei, é nada. E ela me trouxe, para quem não sabe o que é banoffee, é um bolo de banana. Aí ela foi me entregar ali. Quando ela veio aqui para me entregar o bolo, e o bolo vindo na minha direção, eu não gostava nem de sentir o cheiro, de longe já estava, ô Senhor. Eu tinha que pregar, graças a Deus, peguei o bolo, coloquei na cadeira, rapidamente, fiz assim, subi para pregar. E a irmã, ela evaporou, porque eu não vi mais essa irmã nunca mais na minha vida. Ela me entregou aquele negócio e foi embora. Eu sei que não é um anjo, porque eu a conheci. Mas se eu não a conhecesse, poderia ser um anjo. E quando eu acabei a mensagem, eu entreguei o bolo de banana para a primeira pessoa que eu vi e fui embora. Cheguei em casa, eu contei a história para minha esposa. Ela falou, mentira, um bolo de banana? Eu falei, um bolo de banana. Ela começou a rir, eu ri, tá, mano. E Deus começou a ministrar naquela história do bolo de banana. E aquele bolo de banana era para mim mesmo. Você sabe por quê? Porque Deus começou a dizer assim, filho, você parou para perceber o que aconteceu? Ela gastou tempo,
ela criou expectativa, ela comprou os ingredientes, ela preparou algo, ela pegou toda a expectativa daquela, ela gastou toda a sua capacidade técnica para poder realizar um bolo que você não gosta. Filho, você está perdendo tempo, está investindo recurso, está investindo toda a sua parte técnica, fazendo o que eu não te pedi para fazer. Você está preparando um bolo de banana para mim. Repete assim comigo: Deus não vai me cobrar tudo o que eu estou fazendo, apenas o que Ele me pediu. Você sabe qual é o problema? Você está cansado demais, não é porque você faz muita coisa. Você está cansado demais, a galera não ensina, mas professor, não estou aguentando, são 20 disciplinas, é aquele negócio, é uma luta, né? Mas a gente não cansa porque a gente faz muito, a gente cansa porque tem mente dividida. A gente quer fazer o que Deus quer e a gente quer fazer o que a gente quer. Só tem um problema, Deus colocou um sopro e um fôlego dentro de nós, que só dá para cumprir uma jornada, a dele. Se você tentar dividir as jornadas, não vai dar certo. Só tem uma missão: fazer a vontade do Pai. Mas que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. E há um sétimo e último princípio: viva como alguém que foi marcado por Deus. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lá no Cairo, exatamente hoje, no Cairo, eu fui numa igreja no Egito, em que para se entrar na igreja, tem um tanque de guerra. Você tem noção? Um tanque de guerra na entrada da igreja. Soldados com fuzil na mão. Você entra e tem que passar por um detector de metais. Tem que mostrar a sua identidade. E então você entra. E eu comecei a entrar na igreja. Eu pensei, não, velho, que loucura é essa aqui? Morrendo de medo também, né? Claro. Estou lá, vou entrando e eu imaginando, essa igreja está vazia. Igreja lotada de jovens. Lotada de jovens. Era celebração de sábado, lotada de jovens. Em uma das celebrações, um dos testemunhos que foi dito, foi sobre uma menina jovem, que tinha dentro do seu quarto, muçulmana, dentro do seu quarto, ela começou a ler no Alcorão e ela viu o nome de Jesus, e ela falou assim, eu queria conhecer mais dele. Jesus se aparece para ela. Ela tem um encontro com Jesus. Ela entrega a vida dela a Jesus. Mas você não sabe, o pai dela descobriu que ela se converteu. O pai dessa menina matou a sua filha e enterrou a sua filha na frente de casa, para que todas as pessoas que entrassem pela casa dele pisassem nela. Uma das coisas que me marcou foi o que a igreja disse: nós estamos apaixonados por Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: é melhor morrer na mão de um pai descrente, mas com o seu coração incendiado por Jesus, ou viver uma vida morna, sem propósito, sem sentido, muitos anos? O segredo da vida não está na quantidade de dias, nenhum de nós aqui determinamos. Eu vou te contar um segredo, talvez você não saiba. Todo mundo nesse lugar aqui vai morrer, sabia? É verdade. É dramático. Mas não é todo mundo que vai viver. Para morrer você não decide,
Mas para viver é uma decisão. Para você viver uma vida segundo Deus, você não tem que fazer, você tem que ser testemunha de algo que Ele fez. É falar assim: Jesus, eu preciso de você. Deus colocou duas coisas no meu coração para fechar esse tempo. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração é de que talvez você esteja aqui, você tenha até visitado a igreja muitas vezes, você até nasceu dentro de um contexto evangélico, mas ainda Jesus não governa a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos, a sua decisão. Você tem vivido uma vida, como dizia Craig Groeschel, de um cristão ateu, que afirma que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Hoje é um dia de você entregar a sua vida a Jesus, talvez seja o momento. Aí você fala assim: não, mas eu vou ficar com muita vergonha. Eu não sei você, eu prefiro uma vergonha do que uma eternidade sem Ele. Mas eu vou te contar uma história para poder te auxiliar nessa decisão. Um dos meus professores de teologia foi um dos tradutores da NVI, responsável por grande parte da tradução do Antigo Testamento. Mas ele não foi apenas um dos tradutores da NVI, ele liderou a tradução NVT. Esse homem tinha uma capacidade diferenciada. Ele chegou no fim do seminário, ele já falava hebraico fluentemente. E sabe, no último dia de aula, ele levantou a mão e falou assim: professor, eu estou hoje entregando a minha vida a Jesus. Você poderia orar por mim? Uau! Ele disse: eu não posso sair desse seminário sem tomar a decisão mais importante da minha vida. Ele estava acabando o seminário, mas tinham processos dentro do coração dele que ele sabia que eternamente ele não estava marcado por Jesus. E sabe, ele desistiu da sua reputação para receber a herança eterna em Cristo Jesus. Eu queria te pedir para você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Ninguém está olhando para você. Eu quero realmente te pedir para fazer isso. Se você está aqui nesse lugar e você entende que hoje é um momento específico, você fala assim: cara, eu achei que eu tinha entregado a minha vida a Jesus, mas eu tô vivendo uma vida, não é nem que eu me desconectei, é como se eu nunca fosse de fato convertido. Eu hoje decido: Jesus, entra na minha vida, muda quem eu sou, muda meu DNA, marca o meu coração. Eu entrego completamente a minha vida a Ti. Querido Jesus, nessa noite eu decido entregar a minha vida completamente ao Senhor. Eu te peço, Senhor, lava minha alma com o sangue do Senhor. Eu te peço que os meus pecados estejam completamente jogados no mar do esquecimento. Que o Senhor me faça nova criatura, um filho amado do Senhor, como disse João, descendente do próprio Pai e não de descendência humana. Escreva o nome dos seus filhos agora, Senhor, no livro da vida.
Que os teus anjos venham agora acampando sobre as suas casas, sobre as suas famílias. Eu te peço agora que toda acusação do inimigo seja silenciada no poder do nome de Jesus. Que os seus filhos tenham uma consciência completa agora de que o Espírito Santo do Senhor os regenerou para viver uma vida em santidade, segundo o seu propósito, prontos para a chegada de Jesus Cristo, o Senhor. Nesse momento, eu oro abençoando os seus filhos em cada decisão que foi tomada, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero só fazer mais uma oração. Eu sei que meu tempo aqui já foi, mas eu preciso só fechar isso. Deus colocou algo no meu coração. Você está precisando tomar algumas decisões, e essa decisão que você está precisando tomar está conectada não com você apenas, mas com algo que Deus quer fazer no reino. No reino. Às vezes você está com medo de fazer algo, e Deus já te chamou para fazer isso, e você continua orando por respostas que Deus já deu. Você continua clamando por algo que Deus já falou. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer, e você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.